Agora aqui na Vale FM, a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi. Oferecimento Loja Cinderela, há 53 anos em Tijucas, vestindo você e sua família. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento. Estamos aqui mais uma vez refletindo, meditando a Palavra de Deus nesse início de manhã, início de dia. E com certeza é sempre uma alegria podermos estar juntos aqui. E vamos ver qual é o ensinamento que a Palavra hoje nos traz para nós, para esse nosso dia, para nós vivermos nesse nosso momento. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com toda a tua força, e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente, fazes isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse diante de Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes. Esses arrancaram-lhe tudo e espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou no lugar, viu o homem e seguiu adiante, pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou um homem em seu próprio animal e o levou a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata, entregou ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e fazes a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, o Evangelho de hoje que nós ouvimos começa a partir de uma pergunta que fizeram a Jesus: O que se precisa fazer para entrar no reino de Deus? Então, o homem certamente pensava que Jesus ia perguntar para ele o quanto ele era religioso, quantas vezes ele ia no templo, quantas vezes ele rezava por dia. E Jesus vai perguntar para ele sobre, primeiro, qual é o maior mandamento da lei de Deus. Qual é o maior mandamento? É o amor a Deus e ao próximo. E esse amor a Deus e ao próximo passa pela vivência da solidariedade, pela caridade. Então, como é que nós vamos demonstrar amor a Deus e ao próximo? É na caridade, é na convivência que nós devemos estabelecer entre nós, que nós vamos demonstrar o quanto nós amamos a Deus e o quanto nós também amamos o nosso próximo. E aí nós vamos nos preparando para entrarmos no céu. O Evangelho vai nos mostrar, a partir desta parábola que Jesus conta, a parábola conhecida como a parábola do samaritano, daquele que utilizou de misericórdia para com aquele homem caído que foi assaltado e machucado e ficou caído no caminho. Então passaram várias outras pessoas, mas que diante das suas ocupações, das suas preocupações, não foram capazes de ser solidários, de praticar a caridade, a misericórdia com esse homem. Mas tinha um outro homem que também ele estava fazendo a sua viagem, o seu caminho, com certeza tinha seus compromissos, suas obrigações, mas ele foi para além disso, entendeu que como uma pessoa de Deus, um homem de Deus, ele precisava também ser solidário, ser generoso com essa pessoa. E aqui o Evangelho nos mostra que ele parou,
interrompeu a sua viagem, ele parou, ele mesmo tomou os cuidados, deu os cuidados devido a essa pessoa. Depois, interessante, que ele desce do seu animal e ele coloca a pessoa sobre o seu cavalo, o jumento, na época, e para conduzi-lo até essa hospedaria, essa pensão. E ali ele passa a noite toda cuidando dessa pessoa, tratando das machucaduras daquela pessoa. E além disso, ele precisava continuar para cumprir com seus compromissos, honrar os seus compromissos, seus deveres. Ele então pede para que o dono da pensão tome cuidado e não se importa com o que ele vai gastar, não se importa com o custo que ele vai ter. E ele diz: quando eu voltar, deixou alguma reserva com ele, se quando eu voltar você tiver gasto mais do que eu deixei contigo, não se preocupe que eu vou te reembolsar. E ele fez isso, diz a palavra. E que bonito esse gesto de cuidado. E é isso que Deus espera de nós. Que nós sejamos capazes de parar também. Parar aquilo que são os nossos afazeres, parar aquilo que talvez sejam as nossas atividades, os nossos compromissos, para também nos importar com os outros. E esse é o grande drama que nós vivemos hoje nos nossos tempos, É pai que não tem mais tempo para os filhos, porque se justifica no seu trabalho. É mãe que não tem mais tempo também para cuidar e criar os filhos, porque também se justifica com o seu trabalho. É filhos que não têm mais tempo para os pais, porque também se justificam que tem que trabalhar, tem que cumprir com as suas atividades, com as suas obrigações. E famílias que já não têm mais tempo um para o outro. Por quê? Temos que cumprir com as nossas obrigações. Mas o Evangelho nos mostra aqui que um homem, quando tem interesse, quando tem vontade, ele cumpre com os seus deveres de cristão, mas não deixa também de cumprir com os seus deveres de cidadão. Então uma coisa não atrapalha a outra quando a gente quer. Então esse Evangelho aqui é um grande ensinamento para nós, e quando a gente quer, a gente tem tempo para o outro. Quando a gente quer, a gente consegue encontrar tempo para estar com o outro, para cuidar do outro, para se importar com o outro. Agora, quando a gente não quer, é claro que a gente pode ter o tempo que tiver, mas não vamos sempre poder tirar tempo. Sempre a gente vai se justificar dizendo que não temos tempo, não vamos conseguir, não dá, porque temos muitas coisas para fazer, muitos compromissos para honrar. E é interessante aqui que o homem do Evangelho que foi solidário, o samaritano, ele parou todas as suas atividades, ele desceu do seu animal, ele foi socorrer esse homem, ele fez os curativos, depois ele colocou no seu animal, conduziu até uma pensão e ali ele cuidou durante uma noite toda. E no dia seguinte, ele continuou as suas atividades, foi cumprir aquilo que era o seu compromisso. Mas não deixou de atender essa pessoa. Ele não pôde ficar ali, mas pagou para alguém e ficar no nome dele ali para cuidar dessa pessoa. E quando ele voltasse, ele iria ressarcir essa pessoa se ela tivesse um gasto além do que ele deixou para ela cuidar daquela pessoa. Então aqui, irmãos, está um ensinamento para nós. E quando a gente quer, a gente consegue ser solidário. Quando a gente quer, a gente consegue amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo também. E o amor a Deus e ao próximo passa pela nossa capacidade de ser solidário. O amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo passa pela nossa capacidade também de parar aquilo que são os nossos compromissos, que são os nossos afazeres, para nos importar, para cuidar, para nos interessar, para tirar tempo para aqueles que precisam do nosso tempo. Olhe para a sua vida hoje e veja assim, quais as pessoas que você está deixando para trás, que você não tem tempo, que você se justifica por causa dos seus afazeres e não está parando para socorrer essas pessoas, para levar essas pessoas e para cuidar dessas pessoas. Então, um dia, com certeza, Deus nos pedirá conta disso, se nós não formos solidários e generosos. Não é o número de coisas que eu e você vamos fazer que vai nos salvar. Não é o número de atividades que nós fazemos que vai nos salvar. Mas é
como nós fazemos aquilo que fazemos. Então, tem um pensamento de Santa Teresa d'Ávila que ela diz assim, né, que não são as muitas coisas que nós fazemos que vai nos salvar, mas sim a intensidade de amor que nós colocamos naquilo que fazemos. Se aquilo que fazemos não tem amor, não vai nos levar para a salvação. Então, sem amor não tem salvação. Agora nós podemos fazer um gesto simples, mas com amor, isso pode nos levar à salvação. Então, que nós tomemos cuidado também como cristãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos proteja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Vale FM a Bênção do Dia com Padre Elisandro Scarsi. Oferecimento Loja Cinderela, há 53 anos em Tijucas, vestindo você e sua família.